Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que tu nos concede. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos, nossos ajudadores, Pai, intercessores. Ó Senhor, abençoe e guarda cada um. Assista, Senhor, o teu povo em toda a terra. Nos dá, Senhor, a graça para continuar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição número 1003. Nós temos a necessidade de fazer este trabalho, eu tenho muito desejo de fazer isto. Acho maravilhoso a minha atividade, porque trabalho de uma forma profundamente consciente, trazendo a palavra do meu Senhor, sem nenhuma alteração, sem nenhuma dúvida, e, à medida do possível, esclarecemos as dúvidas dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Eu me proponho a isto, parece muita petulância, mas eu me proponho a tirar dúvidas, pelo menos dentro do meu nível, eu consigo tirar e isso ajuda de alguma forma. Então, para nós, é uma alegria fazer esse trabalho, é continuado. O programa Toca o Clarim, edição 1003, ano 18. O tema de hoje, um filho fiel. Um filho fiel. Alguns homens importantes tiveram filhos infiéis, muito ruins. E algumas famílias ficaram bem divididas. A casa do Jacó era dividida. Ele tinha filhos que ele achava muito dóceis, muito amáveis, muito bons, e tinha filhos que ele disse: não entro no conselho de vocês. Então, eu estou fora. Então, filhos fiéis é uma maravilha. E alguns servos de Deus tiveram filhos fiéis, serviram a Deus com graça, com filhos fiéis. E nós temos, meus amados irmãos, o aprendizado da palavra do Senhor. Aqui o texto é 2 Crônica, capítulo 29, versículos 18 a 30. E é interessante porque este filho fiel era filho de um rei que foi infiel. A palavra é cheia de graça. A palavra do nosso Deus, ela é graciosa porque ela nos faz entender coisas do passado e aplicar no presente. Então, vamos à leitura. 2 Crônicas 29, 18. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação pelo pecado sobre o altar, para reconciliar todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos e com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. E estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi,
e os sacerdotes com as trombetas, e Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o cântico do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Maravilha do céu! Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, te louvamos, meu Senhor, pela tua palavra, pedimos pela tua igreja, pelos nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os anciãos, abençoa os enfermos da saúde. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso médico. Ó Deus, cura os meus irmãos. Tu pode fazer isto, tu pode operar profundamente, Senhor. Abençoa e guarda os que estão, meu Senhor, diante do teu altar. Hoje, Senhor, o altar é espiritual, o altar é de uma forma invisível, mas estamos diante de ti, Pai, te louvamos. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta leitura, para você entender melhor, aí vem a questão da petulância, né? Para você entender melhor. Alguns podem entender muito melhor do que eu, mas a gente sabe que a igreja ela é renovável, tem pessoas que estão começando, e alguns podem não ter esse entendimento todo. O rei Ezequias, meus amados irmãos, o pai dele era o rei Acaz. E o Acaz foi ímpio. O Acaz assumiu o trono e ficou imperoso. Ele ficou orgulhoso. E tentou, parece alguns de hoje, tentou levar a nação de Deus, o povo de Deus, ao nível dos pagãos. Fez uma viagem lá na Síria, essas viagens internacionais, e geralmente quando o sujeito se vê num lugar mais amplo, mais desenvolvido, mais evoluído, às vezes ele solta um pouco do que ele tem preso por dentro. Lembro-me bem dos anos 90, um dos nossos ex-presidentes comparou os carros do Brasil com carroças, lá no exterior. E, na verdade, pareciam muito, comparando com o tipo de carro que lá estavam, que lá ele andou. E foi, de alguma forma, ridículo, mas abriu-se o mercado para automóveis. E hoje o brasileiro, tendo dinheiro, pode ter qualquer carro que seja fabricado em qualquer parte do mundo. Mercado aberto, mercado livre. E foi positivo, pelo menos nisto. Mas ele foi dizer que os carros aqui eram carroças. O rei Acaz, o que tem a ver uma coisa com a outra? O rei Acaz foi para a Síria. Quando chegou na Síria, ele viu o culto pagão. Ele viu o altar pagão, ele viu lá aquela coisa, lá o clero pagão, e ele encantou-se com aquilo. Chamou lá uma pessoa, um profissional de qualidade, qualificado, mandou fazer uma planta do altar dos pagãos, mandou alguém da sua caravana lá, do seu pessoal, voltar para Israel, enquanto ele ficava lá alguns dias, algum tempo, e esse sujeito voltou para Israel de imediato para que fosse providenciado um altar semelhante àquele, para quando ele voltasse, ele já oferecesse os sacrifícios no novo altar. Aí pegaram o altar de Deus,
feito conforme a orientação do Senhor a Moisés, tirar o altar do Senhor, isolar, tirar as coisas e tudo, e era o começo de uma grande miséria espiritual na vida do rei Acaz. Por isso é que o nosso tema é um filho fiel. O filho viu aquilo, o filho deve ter participado por ser um príncipe e por não ter o poder, porque o poder emana do povo em alguma história. Mas, na realeza, o poder emana do trono. E quem tinha o poder era o pai dele, era o Acaz, e o Acaz foi infiel. Foi infiel, foi perverso, foi desumano. E, além de tudo, fez esta maldade tão grande que envolveu a nação toda na corrupção espiritual. A corrupção espiritual, meus amados irmãos, ela é pior do que qualquer tipo de corrupção. Toda corrupção ela é degradante. A corrupção moral, corrupção passiva, corrupção ativa, essa coisa que os políticos brasileiros sabem lidar, sabem fazer de uma forma tão quase perfeita. Não foi perfeito, mas ainda bem que a nossa ex-presidente dizia: eu vou ver se eles fizeram a coisa mal feita. Se fizeram algum mal feito, na verdade fizeram mal feito, deixaram as digitais. Resultado, houve essas perdas todas para os corruptos. Mas todo tipo de corrupção ela é perversa. Corrupção histórica. Apagam a história, reescreve colocando virtude em quem não tem, culpa em quem não tem, e é uma coisa bárbara. Corrupção histórica, corrupção geográfica, invadir terra, fazer qualquer corrupção. Toda corrupção, ela já está dizendo, é corrupção. O que é um sinônimo de corrupção é decomposição, apodrecimento. Então, toda corrupção é terrível, mas a pior de todas é a corrupção espiritual, quando a pessoa frauda a verdade, ensina a mentira, envolve os outros e pratica este mal como se não houvesse nenhum crime nisto. O rei Acaz, ele fez um grande mal a Israel. Por esta leitura que fizemos, e vamos refazer, você pode tirar suas conclusões. Como foi terrível os feitos do pai do rei Ezequias. Os servos do Ezequias, após receberem a ordem para fazer uma transformação, uma restauração, uma renovação do reino, eles foram estar com o rei, uma audiência, digamos, uma audiência real, e disseram ao rei, versículo 18, segundo Crônica 29 e 18, já purificamos toda a casa do Senhor. O que precisa desinfectar é porque está infectado. O que precisa ser purificado é porque está imundiçado. Então, já purificamos toda a casa do Senhor. Purificamos o altar do holocausto, purificamos os utensílios do altar, purificamos a mesa dos pães da proposição, purificamos os utensílios, também os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Uma dessas coisas era o altar do incenso, o altar do Senhor. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor, ou seja, passamos uma borracha no reinado do Acaz, nos atos do Acaz, na corrupção do Acaz, nós já destruímos o mal que o Acaz fez. Nós desfizemos a sua corrupção espiritual. O rei era o filho e sucessor.
Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, olha a atitude de um filho fiel, o pai e um corrupto, ímpio, incrédulo, orgulhoso, corrupto. O rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os líderes da cidade e subiram à casa do Senhor. Vamos buscar a Deus e começar cedo. Versículo 21. Trouxeram 7 novilhos. Os novilhos eram ofertas dos reis, dos príncipes, ofertas, representava a oferta da classe, a classe dominante, a classe que estava no poder, que tinha a responsabilidade com a nação no aspecto territorial e no aspecto demográfico. Eles tinham responsabilidade pela terra da nação e pelo estado do povo. 7 novilhos pelas autoridades. 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes pelo povo, envolvendo toda a nação. E 7 bodes para sacrifício expiatório. Pelos pecados do povo, pelo reino e pelo santuário. E o rei disse aos filhos de Arão e aos sacerdotes que oferecessem sobre o altar do Senhor. Ou seja, era o recomeço da verdadeira adoração após a decadência de Acaz. No versículo 22 diz que eles mataram os bois e os sacerdotes tomaram o sangue e espargiram sobre o altar. Então, já começou a rever as atitudes das autoridades. Mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e toda a congregação, fizeram o ritual de transmissão, impor as mãos sobre aqueles carneiros, ou melhor, sobre aqueles bodes, e era a forma de transmitir os pecados, toda a maldade, tudo que ofendia e desagradava ao Senhor, transferir para os animais para serem incinerados, queimados em holocausto. E impuseram as mãos sobre aquele sacrifício, 7 bodes. Este número em Israel representava a completude, representava a perfeição numérica em relação a uma oferta ao Senhor. E no versículo 24, diz que os sacerdotes os mataram os bodes, com o seu sangue fizeram a expiação do pecado sobre o altar. Neste versículo 24, meus amados, é maravilhoso, porque diz a finalidade, para reconciliar todo Israel. Para reconciliar todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Havia um sacrifício em Israel chamado o Dia da Expiação. Naquele dia da expiação era feito um sacrifício por todo Israel. Era uma forma de dizer, se você não toma a atitude de fazer um sacrifício ao Senhor,
de corrigir sua vida, sua relação com Deus, nós fazemos. Foi o que o Senhor ordenou no passado. Sacrifício por todo Israel, no dia da expiação. Aqui o rei ordena que seja feito fora daquele dia. Não era apenas o bode expiatório, mas 7 animais para corrigir por um longo período de desvio, de corrupção do rei Acaz. Era uma forma de um filho fiel denunciar historicamente e espiritualmente o seu pai sem temor. E agora, no versículo 25, meus amados, diz que o rei pôs os levitas na casa do Senhor com os instrumentos, símbolos, barulhão, mas era um culto ao ar livre, barulhão, saltérios, harpas, conforme a ordenação de Davi na época. Aqui são 300 anos aproximadamente depois do Davi. Porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Quem estava assistindo? Versículo 26. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. A ordem era a seguinte: quando começar o holocausto, começa o louvor. E o louvor só termina quando o holocausto for consumido. Significa que nós estaremos reconciliados com o Senhor. Israel está reconciliado com o Senhor. Israel estará em dia com Deus. Aí começou o holocausto e diz que começou também o cântico, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. O versículo 28 diz que toda a congregação se prostrou. Que coisa solene! Um filho fiel, só a sua atitude de fidelidade denunciava gravemente o mal de seu pai, os crimes de seu pai, a corrupção de seu pai. Diz-nos a palavra que eles estavam ali prostrados. Toda a congregação se prostrou quando entoavam o cântico e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto ser consumido. E quando acabou o holocausto, versículo 29 diz: e acabando de oferecer, o rei e todos quantos estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, salmos. Os salmos são hinos. Com os salmos de Davi, com os salmos de Asaf, e louvaram o Senhor com grande alegria, e se inclinaram e adoraram. Meus queridos irmãos, a fidelidade não é hereditária. A bênção pode não ser hereditária. E a maldição hereditária é uma heresia, é uma imbecilidade de quem ignora o conselho da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e envereda nos descaminhos de uma fé supersticiosa, ignorante e imbecil,
para tirar proveito dos incautos. Existem por aí os quebradores de maldição, e eles são e serão amaldiçoados para sempre se não se converterem. Porque nem a bênção é hereditária para infiéis e nem a maldição é hereditária para quem se converte. Receba a palavra de Deus, receba a graça de Deus e ignore a religião maldita de tua descendência, de teus pais, de seus ancestrais. Ignore a cultura maldita de invocar caboclo e demônio e espírito e morto e mais de escultura. Converte-te ao Senhor, recebe a graça salvadora e comece a andar com Deus. Você vai ser muito feliz, porque quem conhece o Senhor é feliz. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, ajuda, meu Senhor, cada um de nós. Nos dá, Senhor, a capacidade do teu Espírito para andar na tua presença, adorando, Senhor, na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.